Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou mostrar algumas opções de REITs para você investir lá no mercado americano e receber dividendos em dólar todos os meses. E antes de iniciar aqui o vídeo eu preciso falar duas coisas para vocês. A primeira coisa é que esse vídeo não representa uma recomendação de investimento, o intuito do vídeo é apenas apresentar esses REITs para vocês, mas eu sempre falo, façam as suas próprias análises para decidir se devem investir ou não nos ativos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E a segunda informação que eu preciso falar para vocês é que no dia 1º de abril, no próximo mês, eu vou abrir vagas para a próxima turma do Zero ao Street, meu curso de investimento no exterior. Então, se você deseja aprender a investir no exterior da melhor forma possível com o curso mais completo do mercado, clica aqui no primeiro link da descrição e entre para a nossa lista de espera da próxima turma do Zero ao Street. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de aprender a investir no exterior com o melhor e mais completo curso do mercado. Então, clica aqui na descrição e entre na nossa lista de espera. Eu te vejo lá dentro do nosso grupo de pré-inscrição. E bom, pessoal, dando início aqui ao assunto do vídeo, antes de apresentar os REITs que eu separei para vocês, esses REITs que pagam dividendos mensalmente, é bom a gente entender o que são os REITs, né? Apesar que não é o foco do vídeo, a gente não vai falar detalhadamente sobre os REITs, todas as características dos REITs, apesar de que se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo sobre isso, então comente aqui embaixo, deixe aqui no comentário se você quer ver um vídeo sobre isso, né, detalhadamente, sobre o que são os REITs, quais são as principais características dos REITs. Não é o foco do vídeo, mas eu vou falar brevemente aqui para vocês o que são os REITs. Os REITs, que vêm da sigla Real Estate Investment Trust, são empresas norte-americanas que atuam no setor imobiliário, né, investindo em imóveis. Muitos desses REITs adquirem imóveis com foco em renda, né, a maioria dos REITs que a gente investe tem esse objetivo de adquirir imóveis e distribuir o aluguel desses imóveis em forma de dividendos para nós, acionistas. E diferentemente dos fundos imobiliários que a gente investe aqui no Brasil, que são fundos de investimento, não são empresas, os REITs norte-americanos, eles são empresas, né? Como eu falei, são empresas norte-americanas que atuam no setor imobiliário. E por serem empresas, elas possuem umas características diferentes dos fundos imobiliários aqui do Brasil. Eu vejo muita gente comparando os REITs com os fundos imobiliários, chamando de fundos imobiliários norte-americanos, e não é tão interessante a gente chamar dessa forma porque os REITs são empresas. Então eles possuem características diferentes dos fundos imobiliários. A principal delas, por exemplo, é que como os REITs são empresas, eles podem tomar dívidas para alavancar o seu crescimento, né? Então os REITs entregam valor para o acionista, geram valor para o acionista, tanto na valorização das suas ações, já que eles têm essa característica de crescimento, né? Reinvestir parte do lucro, tomar dívida para crescer, então eles têm essa característica de crescimento, e também na distribuição de dividendos, assim como os fundos imobiliários aqui do Brasil, tem essa semelhança, né? Eles estão sempre distribuindo dividendos para os seus acionistas, porque os REITs, assim como os fundos imobiliários aqui do Brasil, que possuem a obrigação de distribuir 95% do seu resultado em forma de dividendos, os REITs lá no exterior, lá no mercado americano, são obrigados a distribuir 90% do seu lucro líquido. Então eles vão gerar valor para os acionistas, tanto com os dividendos, como também na valorização das suas ações. Mas como eu já falei, né, se vocês quiserem um vídeo mais detalhadamente, para explicar direitinho cada característica dos REITs, eu posso trazer aqui também. Então deixem aqui nos comentários. E agora, sem enrolação, vamos para o primeiro REIT da nossa lista. E o primeiro REIT da nossa lista é o STAG Industrial, que possui o ticker de negociação STAG. O STAG é um REIT que é focado na aquisição e operação de propriedades industriais ao redor dos Estados Unidos. Atualmente ele possui mais de 500 galpões logísticos alugados e espalhados por mais de 40 estados norte-americanos. Para ser exato, né, eu estou aqui dentro do site de Relações com Investidores do STAG. A gente pode observar aqui que ele tem 569 galpões logísticos espalhados por 41 estados norte-americanos. Então é um REIT gigantesco, né, dentro do setor do segmento industrial, né? Ele possui galpões logísticos, aluga esses galpões logísticos e distribui para os seus acionistas o rendimento dos aluguéis desses galpões logísticos. Aqui a gente pode observar as propriedades do STAG, né, os galpões logísticos. Como eu falei, é um REIT extremamente diversificado, né, possui mais de 500 galpões logísticos espalhados por mais de 40 estados norte-americanos. Então nessa partezinha aqui do site de Relações com Investidores a gente pode ver detalhadamente aqui sobre cada propriedade do STAG, ver aqui no mapa também quais são os estados, né, que ele possui propriedades, a diversificação geográfica aqui do REIT. Então é bem interessante aqui esse REIT STAG, né, uma diversificação muito interessante dentro do setor industrial. Vendo aqui mais algumas informações sobre o STAG, a gente observa que ele tem uma capitalização de mercado, um valor de mercado de aproximadamente 7 bilhões de dólares. Então é um REIT de um tamanho interessante, né? Comparado aqui com o mercado brasileiro de fundos imobiliários, é algo absurdamente gigantesco, né? Mas lá no mercado americano existem REITs muito maiores do que o STAG aqui, apesar de que ele não é um REIT pequeno, já é um REIT que tem um valor de mercado interessante, né? 7 bilhões de dólares, mas comparado com o mercado brasileiro, seria disparado o maior fundo imobiliário, né? Caso ele fosse aqui no Brasil. Talvez, se eu não me engano, apenas o STAG já é maior que todo o mercado de fundos imobiliários brasileiro. Não tenho esse número aqui de cabeça, mas eu acredito que apenas o STAG já é maior que todo o mercado de fundos imobiliários, dos fundos imobiliários negociados em bolsa aqui do Brasil. Para vocês terem uma ideia do tamanho do mercado de REITs lá no exterior, né? Lá no mercado norte-americano. Aqui a parte que vocês mais gostam, né, que é sobre os dividendos. O STAG atualmente tem um dividend yield de 3,9%. Não se apeguem muito a esse indicador, porque eu já falei em outros vídeos e vou falar aqui novamente. O dividend yield não é um indicador nem um pouco interessante para você ter uma ideia de quanto você vai receber em dividendos, porque os REITs possuem essa característica de crescimento. Então eles estão sempre
sempre aumentando esse dividendo ano após ano. Inclusive, uma informação interessante para vocês saberem, os REITs que mais entregaram retorno historicamente analisando foram os REITs que tinham um dividend yield baixo, um dividend yield pequeno, porque isso representava para o mercado uma qualidade maior desse REIT. Então, consequentemente, esses REITs entregaram um retorno maior, observando historicamente, né? Os REITs que tinham um dividend yield menor entregaram um retorno maior. Então, não se apeguem a esse número aqui. Eu vejo muita gente buscando REITs que têm um dividend yield muito elevado e isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que você vai ter um retorno maior ou menor. Então, não se apeguem aqui ao indicador do dividend yield. Observem as outras informações dos REITs. Aqui a parte que vocês já sabem, né? Ele paga mensalmente. O assunto do vídeo aqui são os REITs que pagam mensalmente, então é óbvio que o STAG paga mensalmente esses dividendos. Atualmente ele está pagando na casa dos 12 centavos por ação, né, em dividendos. O retorno histórico do STAG foi 209%, então foi um REIT que entregou bastante retorno para os seus acionistas. Aqui a gente consegue ver essa geração de valor, a cotação histórica do STAG, e descendo aqui a gente chega na parte mais importante, que é o histórico de resultados desse REIT. A gente observa que é um REIT que tem um ótimo histórico de resultados, receita sempre crescente, resultado operacional, né, o EBITDA sempre crescente, o endividamento tranquilo, né, 4,6 vezes dívida líquida EBITDA. Ah, Arthur, mas você falou em outros vídeos que é interessante manter até 3 vezes, mas isso é no caso das stocks. Os REITs, como são ativos muito previsíveis, né, atuam no setor imobiliário e tem essa previsibilidade maior, a gente aceita um endividamento maior também, até umas 6 vezes, 7 vezes, dependendo do REIT, tá tranquilo. Então, no caso do STAG aqui, 4,6 vezes tá sem problemas nenhum, endividamento, ok. Aqui o FFO, que é o principal indicador dos REITs, que é o que mostra o que entrou no caixa do REIT proveniente somente das suas operações imobiliárias. Então, o FFO, que é o principal indicador, também tá excelente aqui do STAG, né? Sempre crescendo. Vocês podem ver que 2014 era 73 milhões de dólares e atualmente, no último ano, 2023, 416 milhões de dólares. Então, é um REIT que tem um histórico de resultados, dividendo crescente aqui também, né? Sempre crescendo ano após ano. Então, é um REIT excelente, tem um ótimo histórico de resultados. Caso você ache interessante, queira estudar, queira investir, faça sua própria análise mais detalhada e veja se tem espaço dentro da sua carteira de investimento. O segundo REIT da nossa lista que também paga dividendos mensais é o Realty Income, que possui o ticker de negociação O. O Realty Income é um REIT que atua no setor de varejo, de retail, e atualmente ele possui mais de 15 mil propriedades de varejo espalhadas por todos os estados norte-americanos e também por outros países, né? O Realty Income é um REIT que tem diversificação fora dos Estados Unidos também. Ele tem propriedades em Porto Rico, no Reino Unido, na Espanha, na Itália, na Irlanda, na França e na Alemanha e também em Portugal. Então é um REIT extremamente diversificado, né? São mais de 15 mil propriedades e tem propriedades também fora dos Estados Unidos, como eu acabei de falar. Eu estou aqui dentro do site de Relações com Investidores do Realty Income e como a gente pode ver, são 15.450 propriedades de varejo que são alugadas pelo contrato, a forma de contrato de Triple Net Lease, que é aquele aluguel líquido, ou seja, o REIT já recebe aquele aluguel líquido de despesa. Todas as despesas referentes aos imóveis do REIT é de responsabilidade dos inquilinos, então dá uma previsibilidade gigantesca para o REIT, já que ele recebe esse aluguel líquido de despesas operacionais dos imóveis, né? Então é muito interessante esse REIT aqui. A gente observa também que ele tem distribuído dividendos mensalmente há mais de 600 meses, 644 meses para ser exato. É uma empresa que, se você observar, se enquadra como aristocrata de dividendo, que é aquela empresa que, por obrigação, precisa aumentar a distribuição de dividendos por mais de 25 anos consecutivos. Então o Realty Income é um dos poucos REITs que tem essa característica de ser um aristocrata de dividendos. A gente pode observar também que o crescimento, a taxa de crescimento desse dividendo, desde 94, que foi o ano que esse REIT abriu capital na bolsa, tem 4,3% de crescimento anual nesse dividendo e um retorno anual composto, um retorno anual desse REIT desde 1994 de quase 14% ao ano. Então é um REIT muito interessante, muito grande, muito diversificado, que gerou muito valor e vem gerando muito valor para os seus investidores. Observando aqui mais informações sobre o Realty Income, a gente vê que ele tem um valor de mercado de 45,6 bilhões de dólares. Então esse aqui, diferentemente do STAG, que eu não tenho um número de cabeça, esse aqui a gente pode ter certeza que é maior que todo o mercado de fundos imobiliários aqui do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né? O Realty Income é um dos maiores REITs da Bolsa Americana e ele sozinho é muito maior, infinitamente maior do que o mercado de fundos imobiliários aqui do Brasil. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do mercado de REITs lá no exterior, lá na Bolsa Americana. Então, se você não investe ainda em REITs, você precisa começar a investir em REITs. Lembrando que no dia 1º de abril vai ter turma do Zero Wall Street, vai ter vagas do Zero Wall Street. Então, se você não investe ainda lá no mercado americano, clica aqui no primeiro link da descrição e entra na nossa lista de espera.
do Zero Wall Street, que eu tenho certeza que você vai aprender da melhor forma possível a investir tanto em REITs como em ações e ETFs também lá no mercado americano. Voltando aqui para as informações, a gente observa que ele tem um dividend yield de 5,8% e vem distribuindo todos os meses dividendos e aumentando esses dividendos também ano após ano. Atualmente ele está pagando um dividendo de 25 centavos por ação, o Realty Income. Descendo mais aqui no site, a gente observa aqui a geração de valor histórica, né? Um REIT que entregou muito valor para os seus acionistas. A diversificação geográfica desse REIT, como eu já tinha falado, é gigantesca, né? Um REIT que, diferentemente do Stag, que é focado somente no mercado americano, somente nos Estados Unidos, o Realty Income tem imóveis, tem propriedades em diversos outros países também. Então, tem no Reino Unido, na Alemanha, na França, na Itália. Então é um REIT extremamente diversificado e extremamente grande, né? Como eu já mostrei aqui para vocês. E descendo mais ainda aqui nas informações, a gente observa a parte mais interessante, que é o histórico de resultados. Então vocês podem ver receita líquida também crescendo, resultado operacional também crescendo ano após ano. O endividamento já é um REIT que tem um endividamento um pouco maior, mas como eu falei anteriormente, até 6, 7 vezes está de boa. Então aqui o Realty Income também está tranquilo, 6 vezes está de boa, não tem problema algum. A gente tem que só observar para ver se esse endividamento não passa demais, fica ali 7, 8, 9 vezes, aí já começa a ficar um pouco perigoso o endividamento desse REIT, mas até 6 vezes está tranquilo demais. O FFO, que eu já mostrei para vocês, né, que é o principal indicador, também está ótimo, sempre crescendo. Em 2014 o FFO foi de 567 milhões de dólares e no último ano, 2023, 2,8 bilhões de dólares. Então o REIT cresceu muito e entregou muito retorno para os seus acionistas. Os dividendos também é um reflexo, né? É a consequência do dividendo. A gente observa também que vem crescendo também ano após ano. Tem um payout aqui de 65%, ainda tem mais espaço para distribuir dividendos. Então é mais um REIT aqui que paga dividendos mensais, excelente para vocês estudarem e ver se faz sentido dentro da sua carteira de investimento, da sua carteira de REITs, né? E ainda por cima receber dividendos mensais em dólar. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ainda tinha outros REITs também, outras opções que pagam dividendos mensais, mas como vocês viram, o vídeo já ficou muito longo, então eu vou deixar para trazer esses REITs em outro vídeo. Então, se vocês quiserem ver essas outras opções de REITs que também pagam dividendos mensais, comenta aqui embaixo para eu saber se vocês gostaram desse vídeo e têm interesse em ver outros REITs também, conhecer outros REITs lá do mercado americano. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo para me ajudar. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e eu vejo vocês no próximo vídeo.